O sistema é a parte do universo que é objeto dos nossos estudos. E uma classificação que pode ser dada ao sistema diz respeito ao número de fases. Eu tenho o sistema homogêneo quando ele é formado por apenas uma fase, e o sistema heterogêneo quando ele é formado por mais do que uma fase. Então, sistema homogêneo é aquele sistema formado por uma única fase, e sistema heterogêneo, sistema formado por mais do que uma fase. O que a gente chama de fase do sistema é o pedaço, a extensão do sistema que apresenta o mesmo conjunto de propriedades. Então, num sistema homogêneo, em todos os pontos do sistema, a gente vai encontrar as mesmas propriedades. Enquanto que num sistema heterogêneo, em pontos diferentes do sistema, a gente vai encontrar propriedades diferentes. Essa classificação em relação à quantidade de fases é independente da classificação em relação à composição. O sistema formado por uma única substância é uma substância pura. Sistema formado por mais do que uma substância é uma mistura. Então, a gente pode ter, por exemplo, um sistema homogêneo que seja, ao mesmo tempo, uma substância pura. Por exemplo, água líquida. Ou então, um sistema homogêneo que seja, ao mesmo tempo, uma mistura. É o caso, por exemplo, da água com sal dissolvido. Ou então, o ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de gases, e mistura de gases é sempre uma mistura homogênea. Aliás, sinônimo de mistura homogênea é solução. Solução é sempre uma mistura homogênea. Agora, a gente pode ter também um sistema heterogêneo que seja, ao mesmo tempo, uma substância pura. É o caso, por exemplo, de um equilíbrio entre dois estados físicos de uma mesma substância. Água no estado líquido e água no estado sólido, o gelo. Repara que as propriedades da água líquida são diferentes das propriedades do gelo. Pontos diferentes com propriedades diferentes. Mais do que uma fase, sistema heterogêneo. Agora, posso ter um sistema heterogêneo formado por mais de uma substância, uma mistura. Por exemplo, uma mistura de água e óleo. Água e óleo são líquidos immiscíveis entre si, não se misturam. No caso, um sistema formado por água e óleo tem a água ocupando a fase de baixo e o óleo ocupando a parte de cima. A água fica embaixo porque ela apresenta uma maior densidade, enquanto que o óleo apresenta uma menor densidade. Já dá para perceber, então, que a água e o óleo apresentam densidades diferentes, em pontos diferentes, propriedades diferentes, mais do que uma fase, sistema heterogêneo. Outro exemplo de misturas heterogêneas são misturas de sólidos. A gente costuma falar que para N sólidos diferentes existem N fases diferentes. Por exemplo, uma mistura de sal e açúcar. Dois sólidos diferentes, então uma mistura com duas fases diferentes. É isso aí. Eu acho que agora você consegue fazer toda a sua tarefa sem nenhum problema. Manda ver.